Olá, sou missionária Josiane Sardo. Quero agradecer a tua presença aqui. Não sei se de repente você riscou ou se simplesmente você me conhece. Desde já, curta o nosso canal, né? Comente, envie uma mensagem para nós, seja positiva. E se inscreva no canal para nos ajudar a crescer. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre novo convertido. A pessoa que entrou, né, na igreja há pouco tempo, não sabe muito o que fazer. Os dias de hoje, meus irmãos, está muito difícil. Até congregar dentro de uma igreja. Não tá fácil. Mas o novo convertido, ele necessita estar em comunhão na congregação. Precisa ceiar, precisa, precisa congregar. É lá que ele vai aprender muitas coisas. Ele vai ter que aprender a dizimar, ele vai ter que aprender por que se dá dízimo, ele vai ter que aprender a importância da palavra de Deus, ele vai ter que aprender a como louvar, o que é louvor, o que é adoração. Muito desses pontos eu vou falar aqui com vocês, tá? Vou estar treinando, vou treinar em nome de Jesus um exército. Porque a Bíblia, ela nos orienta, né? O próprio Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para nós estarmos aptos a pregar o evangelho, nós temos que ter passado por muitas das situações que eu tenho falado aqui com vocês e ainda vou falar. Perseguição, luta financeira. Então, tudo isso, ela é uma preparação para o futuro. Só que nos dias de hoje eu posso dizer que a cada dia que passa, mais se aproxima a volta de Cristo, né? A gente vê aí as catástrofes acontecendo. Quem pode parar um acontecimento geográfico, né? Uma catástrofe, um vendaval, um maremoto? E as pessoas hoje criam pandemia, né? Os governos muitas vezes criam pandemias para ganhar dinheiro, criam doenças e criam a cura para ganhar mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Então, assim, há uma necessidade de você que entrou agora na palavra, que entrou agora no evangelho, há uma necessidade de você congregar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer como novo convertido é procurar uma congregação. Um lugar onde você se sinta bem, onde você sinta que ali Deus ele está e que a palavra daquele homem que fala a você, ela te acalanta. Uma das coisas que eu quero te dizer, fuja daqueles ministérios que te fazem mal, que você sente que ali não é o teu lugar. Porque se você ficar ali, você não vai muito longe. Mas tem muitos evangelhos, tem muitas igrejas, muitas congregações que pregam Jesus ainda nos dias de hoje, como pregava antigamente. Então, quando você entrar numa congregação para congregar, fale com o seu pastor, tenha uma boa amizade com o seu pastor. Né? O pastor, muitas vezes, ele passa muitas lutas, muitas dificuldades pelo povo, porque cada pessoa que vai é uma guerra espiritual com aquela pessoa que o pastor ele é o sacerdote, então ele está na frente. Então, muitas das vezes, o pastor ele é sofrido, ele também é carente de abraço, ele também é carente de uma palavra amiga, tá? Então, você que está chegando agora na igreja, procure o pastor, procure o seu líder. Procure se dar bem com os seus líderes, né? Obedeça, escute, veja, ouça tudo. Procure um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional e leia a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que ela é para corrigir, para redarguir, né? Para consolar, né? E ela é também para elevar. Você vai aprender a ter conhecimento como Jesus teve. Então, você tem que reservar um momento da tua vida, da tua caminhada, do teu dia, para ler a palavra de Deus. Você tem que aprender os louvores. Nós vamos falar de todos esses tópicos aqui. Vou falar de louvor, vou falar de Bíblia, mas estou dando assim uma pincelada geral na vida de um novo convertido, de uma pessoa que aceitou Jesus e de repente está num lugar. E ainda vou te dizer mais, quando você
não se sentir bem em um lugar, não hesite em sair desse lugar e procurar um outro lugar. Só não volte atrás. Você pode procurar outras congregações para congregar. Algumas pessoas dizem, mas você não tem que abandonar a vossa congregação. Isso é verdade. Mas existem momentos que fica insustentável, né? Eu prefiro ver uma pessoa em outra congregação do que ela voltar novamente ao latrocínio, ao homicídio, à prostituição. Então é bem melhor, a gente tem que buscar a sabedoria, o conhecimento. Então o próprio Cristo ele dizia que aquele que com ele junta, esse não espalha. Então eu acredito, se você busca o conhecimento, se você busca Deus, aonde você estiver, você está amparado. Uma das coisas que é muito importante você saber, que você, a partir do momento que você aceita Cristo como único e suficiente Salvador, você passa a ter um advogado no céu e um justo juiz, que é o próprio Deus. Então, Deus, a partir do momento que você aceita Jesus, você tem um advogado. Você legalizou esse advogado. Muitas pessoas que estão fora da fé, fora do caminho cristão, eles acham que eles participam da mesma mesa com aqueles que fazem a vontade de Deus, com aqueles que cultuam a Deus, mas não, há uma diferença. Porque quando você está em Cristo Jesus, você legaliza Jesus a ser o teu advogado, você autoriza Jesus a ser o advogado. Quando, por exemplo, você precisa de um advogado nessa terra, você não tem que procurar ele, conversar com ele, ver como é que vocês vão resolver. Pois é, então, para você ter acesso a um advogado, você tem que dar autoridade a ele. E, por exemplo, o advogado terreno, você assina um papel lá se comprometendo com ele, né? Que você vai, se você ganhar a causa, você vai dar isso, isso e aquilo, ele vai ter direito nisso, nisso e aquilo. É a mesma coisa, só que Jesus ele não te cobra valor, né? Um valor financeiro assim. Ele vai te cobrar uma legalidade, ou seja, você tem que aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador para você ter acesso, né? Para que ele te represente diante das trevas, diante do mundo espiritual, porque você vai ter muitos ataques. Então, assim, você precisa procurar uma congregação. Lá na congregação, eles vão começar a te orientar, a te dar os primeiros passos. Você vai aprender a louvar, você vai sentir uma paz, você vai se sentir abraçado, você vai conhecer os primeiros passos de um cristão. Não é fácil, tá? É bem difícil. É bem difícil. Dependendo do projeto que Deus tem na tua vida, porque a Bíblia diz que Deus ele nos escolheu para muitas coisas. Nem todo mundo foi escolhido para ser um pastor. Tem pessoas que são escolhidas para ser um missionário. O que é um missionário? Missionário é aquele que aprendeu, que Deus lapidou e que Deus enviou. E ele não tem um ponto fixo. Ele faz a obra aqui, faz a obra ali, porém ele tem que ser enviado, ele tem que estar embaixo de uma cobertura espiritual, ele tem que estar embaixo, quando eu falo embaixo de uma cobertura espiritual, eu digo que ele tem que ter um pastor, pessoas orando pela vida dele, pelo ministério dele. A nossa caminhada, amado, ela começa quando a gente aceita Jesus, mas ela só acaba quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar, quando o nosso fôlego de vida se for, então é quando acabará a nossa caminhada. Então até lá nós temos vários processos, nós temos a nossa vida em família, nós temos a nossa vida sentimental, nós temos a nossa vida emocional, nós temos toda uma estrutura a ser feita. Você, quando aceitou Jesus, todos nós, quando aceitamos Jesus, a gente vem com uma estrutura, né? Até mesmo aquelas pessoas que nasceram em berço cristãs, elas também precisam se adequar à fé. Porque, por exemplo, o filho do pastor não é pastor, né? Ele tem que passar por um processo também
ele tem que também ser lapidado, ele vai ter que passar pelo deserto, ele vai ter que passar pela privação, porque o mundo em si, ele nos oferece tudo isso. Nós vamos ser muitas vezes julgados, condenados, sentenciados, como hoje em dia cada vez mais a gente vê que isso acontece. Mas isso é para uns assuntos mais profundamente ali, eu vou falar com você. Por enquanto, você vai procurar uma congregação, tá? Você vai procurar uma congregação, você vai dizer ao pastor que você está ali, que você quer congregar naquele ministério. Não sei se você gosta muito de roupa, muito de maquiagem, muito se você gosta de estar muito maquiada, você não precisa arrancar isso da tua vida de uma vez por toda. O melhor caminho, quando você estava tão mergulhada no mundão e com as práticas mundanas, com as práticas ímpias, né? Porque na verdade é isso. Você vai cautelosamente, tá? É o Espírito Santo que vai te mudar. Ore, clame. O que é a oração? A oração é um falar com Deus, como se você estivesse falando com um amigo. Uma pessoa que não conhece, que não tem experiência, ela vai dizer, pô, mas eu vou começar a falar sozinha. Não, você vai orar, você vai dobrar o seu joelho no seu quarto, no lugar reservado, e vai começar a falar o que está dentro de ti. O Senhor, Ele é o nosso terapeuta, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso amigo. Então, a partir do momento que você começa no Evangelho, gradativamente você vai entender que Ele é o amigo mais fiel. Que tudo que você contar para Ele não vai falar para ninguém. Você vai começar a entender que o teu pai e a tua mãe, eles não são mais como antes, né? O teu pai e a tua mãe vai começar a ser Cristo, vai ser a fé, vai ser os irmãos da igreja. Então, assim, mas isso é gradativamente. Conforme o tempo for passando e você for passando, e você precisar da nossa ajuda, comente aqui no nosso canal, se a gente puder, né, te ajudar, te orientar, na medida do possível, nós vamos estar te orientando e falando do amor desse Deus tão grande. Então saiba que nos primeiros passos, o Espírito Santo é teu orientador, né? O Espírito Santo, ele foi gerado, né, por Deus para ser o nosso professor, para nos ensinar todas as coisas. É o Espírito Santo que vai dizer o que é lícito para você fazer e o que não é lícito para você fazer. Como é que você vai sentir isso? Você vai começar a sentir um incômodo. Por exemplo, se você usava, digamos, uma roupa que expunha o teu corpo, a tua nudez, e o Espírito Santo e Deus não quiser que tu use aquela roupa, ele vai começar a te fazer sentir incomodado. Não precisa ninguém falar. Você vai se sentir porque o Espírito Santo vai falar com você. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, tá?